Ser a chave de Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um ciclo de videopalestra. Hoje nós vamos abordar sobre a disciplina, o foco, bem-estar e sobre yoga. Eu sou Tiago Avelino, sou secretário do Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde e, em nome da desembargadora Ana Lúcia, dou as boas-vindas a todos, que ela é presidente deste comitê, assim como diretora da Escola Judicial de Sergipe também. Esse movimento que nós estamos fazendo de ciclo de videopalestras é uma iniciativa tanto do Comitê Gestor Integral à Saúde, quanto da Escola Judicial de Sergipe também. Então, é muito importante a gente se atentar a algumas recomendações, que é deixar sempre o microfone e a câmera desativados. As perguntas devem ser colocadas por via do bate-papo e serão respondidas ao final da explanação dos dois palestrantes. Além disso, eu vou registrar aqui para todos que estão nos acompanhando e as vídeos palestras sempre estão sendo colocadas à disposição no canal do Tribunal de Justiça de Sergipe, no canal do YouTube, e as últimas segundas-feiras, a do dia 8, do dia 15, estão já disponíveis no YouTube. Além disso, hoje nós contaremos com Josemar Dias, que reunião. ele é técnico judiciário, psicanalista, especialista em psicologia positiva, para Pressione abordar o tema sustenido. disciplina, foco e bem-estar. Logo em seguida, teremos a palestra com Miguel Bruno Soares, que ele é técnico judiciário e instrutor de yoga. Então, para começar, eu vou passar a palavra para Josemar Dias. Josemar, está me ouvindo? Pode iniciar sua palestra. Josemar, o seu microfone está bloqueado. Alô? E agora? Agora estamos ouvindo você. Agora é com Certo. você. Sua palestra. Obrigado, Tiago. Desculpa aí. Então, primeiramente, obrigado ao Tiago, obrigado a Débora pelo convite, em nome da escola e do comitê, certo? Gostaria de parabenizar, primeiramente, todos os colegas que participaram das outras palestras, sempre muito interessante poder escutá-los, né? Então, nós temos uma gama de servidores com um know-how muito bom e sempre alguém tem algo para ensinar. Então, queria agradecer a todos eles também, certo? Então, normalmente, a gente começaria um encontro desse, eu começaria um encontro desse perguntando a vocês se vocês se consideram pessoas disciplinadas, pessoas com foco. E, a decorrer das respostas, a gente iria conversando e faria um conhecimento cíclico. Então, eu alterei um pouquinho essa dinâmica, mas eu gostaria, inclusive, que vocês aproveitassem esse momento, tá? Esse nosso pit stop, né? Que vai ser uma conversa bem rápida, mas que vocês aproveitassem esse momento para uma reflexão justamente sobre esse tema. Inclusive, após esses 90 dias, aproximadamente 90 dias que a gente está vivendo de distanciamento e home office. Gostaria que vocês parassem um pouco e refletissem sobre essa questão de ter ou não ter disciplina nesse momento, ter ou não ter foco nesse momento, como tudo isso aí foi abalado nessa situação que a gente está vivendo hoje, certo?
E se por alguma situação você acabou projetando suas emoções, ou seja, momentos de raiva, momentos de tristeza nas pessoas mais próximas, né? Pessoas com que você tem contato, geralmente família, filhos, marido, esposa, namorado, ou família em geral, certo? Então, caso isso tenha acontecido, isso é uma situação que, se você administrasse bem uma questão de disciplina e equilíbrio, você pode reverter, certo? Caso você não consiga administrar essa situação de desequilíbrio familiar, digamos assim, dificuldades em manter um home office, então é um sinal que você precisa rever alguns conceitos e, quem sabe, iniciar algo novo na sua vida, né? A partir de hoje, espero que hoje possa ajudá-lo de alguma forma e aproveite, né? Fiquem à vontade para enviar a resposta dessa reflexão. Eu acho que eu acho que minha disciplina, tudo mudou e eu não sei o que fazer. Pode enviar à vontade pelo chat que no final a gente responde. Eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa seguir. Só um momento. Então, o primeiro ponto, certo? Que a gente vai trabalhar, e é algo que eu sugiro veementemente, é justamente que você esvazie a sua xícara, certo? Muitos já devem ter escutado esse princípio em várias outras palestras, em vários outros momentos de estudos, encontros, reuniões, tá? Então, nesse momento, convido todos vocês para aprender algo novo, certo? A ideia daqui é focar a disciplina e o foco e o bem-estar baseado no saber oriental, e sendo mais específico no saber japonês, certo? Que tem na sua essência as artes marciais, a filosofia japonesa, e por mais que eu estude o que tem de mais contemporâneo com relação à psicologia positiva, mindfulness, até, disciplina e foco aplicado ao dia a dia, eu sempre vejo tudo voltando, tudo andando em círculo e voltando à origem desse saber japonês. Então, libere a sua mente, abrace esse novo saber, certo? Sempre existe espaço para aprender algo novo, certo? Fique atento à mensagem, né, que estamos tentando passar, certo? Adapte essa mensagem para o seu dia a dia e para a sua condição atual, certo? Essa é a riqueza do momento, essa flexibilidade e essa adaptação. Olha, tudo o que foi dito eu já sei, mas nossa, aproveite alguma coisa daquilo ali. Se não aproveitou, então não tem problema. O seu tempo precioso aqui a gente agradece, certo? E eu fico à disposição depois para caso você queira entrar em contato com relação a algumas críticas, para a gente juntos, né, poder adaptar o que foi dito ao seu dia a dia e ao meu dia a dia, tá? Lembre-se, eu sempre comento isso com as pessoas que fazem parte lá do Instituto de Aikido. Criticar é algo que deve ser feito com sabedoria, tá? Fica aqui a minha primeira sugestão. Se você participa de um ambiente corporativo como o nosso e exerce a função de liderança, chefia, aprenda a dar feedback. Existem bons livros e bons artigos que ensinam a conversar da forma correta com o seu subordinado, digamos assim, certo? Lembre-se que você vive muito tempo com essa pessoa, então a gente tem que aprender a continuar a aprender a se comunicar, certo? Algo novo que eu poderia acrescentar com relação a esvaziar a sua xícara é o seguinte: a gente pensa que isso é só para um momento de treinamento, a gente pensa que isso é só para um momento raro, uma vez no mês, uma vez no ano, sempre que eu vou encontrar algo novo para assimilar, mas não, certo? Esvaziar a xícara significa que você deve retornar à sua origem, certo? Retornar ao que existe de mais interior com relação às suas emoções e situações. Ou seja, voltar à origem, esvaziar a xícara, significa aprender a respirar, certo?
para nós, certo? Não existe diferença entre o respirar físico e o respirar universal. O que a gente tenta fazer é aproximar os dois, certo? E o que a gente tenta fazer também no dia a dia é aproximar o contato entre pessoas. Então, o que acontece? Várias vezes no dia, nós temos contatos com diversas pessoas, vários ciclos sociais, e por uma questão de equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico, né, você já chega carregado de uma condição, seja raiva, seja tristeza, certo? Então, o que você faz? Você para, existem exercícios de respiração focada, certo? É muito importante, uma outra sugestão, existe a diferença muito grande entre meditação e exercício de respiração focada ou atenção plena, certo? Então, existem exercícios que toda vez que você vai encontrar com alguém, você pode fazer, ele é bem rápido, certo? Você respira, respira, foca no que é positivo e vai ao encontro dessa pessoa, gente, porque você já aconteceu com todo mundo de você ter uma carga de trabalho, uma carga mental que está chegando ao limite por conta de vários fatores, e quando você vai falar com alguém, você acaba descarregando tudo nessa pessoa. E é o que está acontecendo hoje em dia. Tá? A gente tem inúmeros relatos de agressões, inúmeros relatos de separações. E é isso, porque é a única pessoa que sobrou do seu lado. Então você vai descarregar, tudo aquilo ficou guardado naquela pessoa que só quer, às vezes, só quer o seu bem. Tá? E isso está acontecendo com muita gente. Eu recebo ligação, converso com várias pessoas e meio que é uma questão de limite, né? A gente está chegando a um limite, assim, tanto mental, espiritual e físico, certo? Então fica aí, esvaziar a xícara é uma questão mental, é um trabalho que deve ser feito várias vezes ao dia, e não só quando você for treinar, certo? Diz respeito às pessoas que entendem que já assimilou todo o conhecimento, entra num bloqueio cognitivo que ela não quer, entende que não precisa aprender mais nada. Mas o grande saber da vida é que nós temos que aprender sempre um pouco cada dia. Tá? Então, dessa forma, né, é importante lembrar que hoje eu passo para vocês um caminho que é meu, certo? E eu propago para aquelas pessoas mais próximas. Então, esse é o meu caminho de subir a montanha, de evoluir como pessoa. Tá? Esse é o meu caminho, esse é o caminho que eu encontrei, e nele eu persisto, continuo, porque sei que é um bom caminho. Tá? Existem vários, né? O Musashi, um grande samurai, um samurai muito famoso do Japão, ele dizia: existem vários caminhos para você subir a montanha. Existem vários caminhos para você evoluir. Tá? O colega que vai ministrar a videoaula depois, possivelmente o caminho da vida dele é através do yoga, né? E você pode e deve encontrar o seu. É muito interessante que você encontre um caminho que você possa focar e que você possa propagar o benefício desse caminho para outras pessoas. Então, junto com o trabalho mental, esvaziar a nossa mente para algo novo, também existe o trabalho mental de encontrar um bom caminho e propagar esse seu bom caminho, né? Respeite. Aí nos traz muito a situação de respeito ao caminho que a outra pessoa segue, tá? O único problema disso aí são aquelas pessoas que não seguem caminho nenhum e ainda criticam quem está tentando fazer algo de positivo. É nesse ponto que a gente tem que se atentar. Eu falo mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Opa, fechar isso aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos começar com disciplina, certo? Para isso, como eu falei para vocês, eu quero trazer esse tema de uma forma diferenciada. Então, eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, da minha vida, né? Não minha vida toda, senão vocês não vão aguentar. Mas, simplesmente, um pedacinho dela, certo? Hoje eu estou com 44 anos, certo? Iniciei nas artes marciais com 12. Então, eu tenho mais tempo nas artes marciais, estudando a filosofia
japonesa do que fora dela. Isso me trouxe muitos benefícios, certo? Sendo deles disciplina, tá? Para mim é natural trabalhar a disciplina, vivenciar a disciplina, e esse é o ponto que a gente deve chegar. A disciplina ser trabalhado como algo natural para você e para aqueles que estão ao seu redor, certo? A disciplina oriunda do Japão, ela começou basicamente no período feudal, tá? E para ser bem sucinto, na época dos samurais, todo mundo já deve ter ouvido falar. Se não ouviu falar, tá aí a foto do filme, eu deixo como recomendação. Caso você tenha o tempo, assista esse filme, O Último Samurai, é muito legal, certo? Vamos, não se atente muito àquele arquétipo do herói, certo? Que existe em Hollywood, mas na mensagem da cultura japonesa que ele tenta passar, certo? E o interessante, quando a gente fala em arte marcial, a gente pensa que é luta, briga, confusão. Foi isso o que passaram da arte marcial para a gente. Mas essas pessoas, desde muito tempo, inclusive antes de Jesus, eles já tinham um conhecimento, uma ideia de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal para o seu dia a dia. Então, para o japonês, ele objetivava desenvolver o seu eu, porque ele desenvolvendo o seu eu, sendo uma pessoa um pouco mais disciplinado, alcançando graus de evolutivos no dia a dia, ele desenvolvia a sociedade. Então foi assim que os samurais começaram a prática da arte marcial e em um engrandecimento individual, ou seja, foi pensando em uma sociedade para depois pensar nele, ou seja, para chegar na sociedade eu tenho que evoluir, certo? Eles eram divididos em pequenos feudos, certo? E para se proteger de outros feudos maiores, eles tinham que aprender a se defender, tinham que crescer como pessoa. Então, essa é a ideia que eu quero deixar da disciplina que veio de lá, certo? Que é uma tradição, é algo que é passado justamente de pessoa, de pai para filho, e hoje existem as escolas, mas que esse engrandecimento é para a sociedade, né? Ele é uma via da sociedade. Imagine hoje você só foca, digamos assim, não digo nós, né? Mas pessoas que focam somente na questão financeira e etc. Você consegue tudo e você não consegue nem andar da esquina da sua casa na outra esquina, porque você vai ser assaltado. Então, em algum ponto, faltou a evolução social. Não estou dizendo daquele órgão, daquele outro, como um todo, certo? E é assim que a disciplina foi tratada no decorrer histórico, muito resumidamente, com relação à arte marcial. Então, desenvolver, tá? Fica aqui. Se vocês conhecerem ou tiverem a curiosidade, converse com uma criança que faz arte marcial, que faça judô, karatê. Veja que essa criança ela já tem uma disciplina, ela é diferenciada. Porque se ela tem um bom professor, esses valores, não existe somente a competição, mas sim também os valores do desenvolvimento humano ali naquele treino. Certo? Então, se a gente valoriza a disciplina como um engrandecimento pessoal, o objetivo, digamos assim, olha, então o objetivo seria o quê? O objetivo é ter um comportamento exemplar, seja dentro da sua casa, seja dentro, nos outros círculos sociais que você frequente, escola, universidade, trabalho, igreja, todos os ciclos sociais que você frequenta, todos eles possuem regras. E você tem que seguir essas regras. Mas você tem que seguir essas regras não porque você é obrigado, né? Você não é obrigado a participar de um ciclo social. Em alguns casos, sim, certo? Mas a ideia é que você tenha um comportamento exemplar natural. Caso que acontece comumente com todos nós, fila dupla. Gente, quantos cursos vocês fizeram que sempre dizem, olha, o comportamento humano e tudo mais, não pare em fila dupla, não jogue lixo no chão, falar em locais, um tom de voz alto, usar celular. Então, o japonês, ele cresceu com esse respeito ao outro.
Então, quando a gente fala aqui comportamento exemplar, novamente, veja lá como é interessante. Eu desenvolvo o meu ser, para que eu não possa prejudicar o próximo. Então, disciplina não é somente seguir ordem, né? Disciplina é preocupar-se com o próximo. É saber que se eu tenho uma ação aqui que não me causa nenhum dano, mas vai causar, né, ao próximo. Ou seja, não, vou parar aqui rapidinho em fila dupla porque o meu filho vai sair e está vindo, mas você já atrapalhou o de trás. Tá? Eu vou citar o exemplo que ocorreu, inclusive, com a minha esposa. Ela chegando do trabalho, muito cansada, sobe, pega o elevador, tem mais duas outras pessoas. Essas duas outras pessoas já estavam conversando, certo? Para primeiro no andar de uma dessas pessoas, tá? E eles abrem a porta, colocam a mão no elevador e ficam conversando. Ela, como uma pessoa muito educada, estava muito calma ou estressada demais e acabou deixando para lá. Então, ela deixou as pessoas conversando, né? E não foi pouco tempo. Então, veja só o comportamento. E essas pessoas não eram qualquer uma, né? Então, veja o comportamento. Isso não é um comportamento exemplar, é um comportamento que deve ser feito por ninguém. Por que você simplesmente não sai, vai para o corredor e conversa no corredor? Mas não, às vezes a gente pensa que tem direitos, né? E condições de agir mais do que o outro, tá? E o Japão, ele passa para os outros que não. E para que a sociedade funcione bem como um todo, as pessoas têm que entender, as pessoas têm que se respeitar. Certo? Ou seja, se aqui algo para deixar é o seguinte, ter um comportamento exemplar é agir com respeito ao próximo. Lembre-se que hoje a gente está falando de disciplina, foco e bem-estar. Uma sociedade que se respeita, se cria um bem-estar, certo? Para quem é cristão, né, Jesus dizia, amai-vos aos outros, como eu vos amei. Eu gosto de entender assim, respeitem uns aos outros, porque quando a gente fala amar, é difícil de compreender. As pessoas não entendem bem o que é amar e existem vários significados com relação à questão amar, certo? Então, é o seguinte, vamos respeitar. Essa é a ideia do comportamento exemplar. Isso aqui é legal, certo, pessoal? Então, eu perguntei no início, você é uma pessoa disciplinada? Você acha que você está tendo disciplina? Ou essa questão do Covid atrapalhou muito a sua rotina, certo? Então, veja só, ter ou não ter disciplina. Teve um teste muito legal, fica aí uma sugestão para quem não assistiu esse vídeo, tem no YouTube, é o teste do marshmallow. Foi refeito um vídeo bem novo com relação a ele. Certo? E ali crianças são colocadas em um teste que eu não vou falar agora para não atrapalhar. Mas, em resumo, essa criança deixa um marshmallow, um doce na frente dela e diz, se você não comer, daqui a 15 minutos eu volto e você ganha 2. Nossa, você precisa ver as reações dos meninos, é muito interessante. E nesse mesmo estudo, que está num livro muito legal, que é Inteligência Emocional, um livro muito bom, todo mundo deveria ler. Inclusive, tem 2 capítulos que você não precisa nem ler. O próprio autor fala isso. E constatou que as crianças que fizeram esse teste, logo depois, as que apresentaram maior disciplina, inclusive ele comenta no vídeo quais foram os aspectos que essas crianças utilizaram para poder suportar, né, aquela tentação e ter a disciplina de não comer o marshmallow e ganhar 2. Tá? É muito interessante, assistam, mas não se preocupe, se você não tem disciplina, a sua alma não está perdida, a gente tem como salvar, tá? Veja só, aí está escrito, 30% é genético. Então você pode verificar isso em filhos, nos seus filhos, filhos de pessoas, sobrinhos, etc. Crianças que são disciplinadas e crianças que não são disciplinadas, tá? Mas tudo tem solução, certo? Por quê? A gente tem aí 70% que ainda pode ser modificado, pode ser aprimorado. E o grande segredo é esse, vão aprimorar as habilidades que você tem. Para isso, depende muito do meio ambiente que você está convivendo, certo? Não tem como você ser uma pessoa disciplinada se você convive com pessoas indisciplinadas. Não tem como você ser uma pessoa disciplinada se o seu estilo de vida é na frente da TV com a pizza e a cerveja. Não tem jeito, certo? Então você tem que mudar o seu estilo de vida, a sua forma de ver o mundo,
e conviver também com as pessoas certas. Ok? A gente vai falar mais sobre isso. Então aí, é isso. Então, o processo de mudança, tá? Essa é a parte que você deve estar se perguntando até agora. E para mudar, o que é que, né? Como é que vai chegar nisso? Gente, veja só, o processo de mudança ele vai ocorrer na sua vida, certo? Quando você definir. Aí você vai ficar, poxa, mas como? Vai ter que definir. Seja de uma forma espontânea, ou seja de uma forma forçada, ou seja, a necessidade. Tá? A necessidade vai fazer com que você torne uma pessoa disciplinada. Você quer se tornar uma pessoa disciplinada para melhorar a sua condição de vida, para melhorar o seu eu, para ter bons relacionamentos no trabalho, fora do trabalho, certo? Vai nascer de você ou vai vir de fora, né? Então, quando a gente fala em disciplina e foco, aí a outra pergunta pode ser também a seguinte: qual é a que vem primeiro? Tá ok? Veja só, para ser disciplinado, eu tenho que procurar entender o meu objetivo. Por que eu vou ser disciplinado? E aí é onde entra o foco. O foco é um estreitamento de percepção, ou seja, é uma atenção seletiva onde você quer chegar, certo? Então, a sua mente, né, os seus sentidos, eles estão funcionando o tempo todo. Estamos aqui juntos, mas você está prestando atenção na qualidade da luz, nos sons que estão passando, tudo, você, né? O seu celular, se você tiver com o celular de lado, né? Então, a mente, o cérebro, na verdade, ele vai captar tudo isso aí. E o foco vai fazer com que você ignore por determinado tempo e volte novamente ao seu objetivo principal, certo? Há muito tempo se contratava pessoas, se diziam que as pessoas queriam ter mais sucesso, são aquelas pessoas que conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Isso mudou, gente, tá legal? Não tem, quem faz tudo ao mesmo tempo não faz nada bem feito. Pode ter certeza. E por não fazer bem feito, vai gerar uma consequência danosa e aí vai gerar urgência. Quantas vezes a gente recebe urgência no trabalho? Urgência em casa. A urgência é porque alguém deixou de dar a devida atenção a alguma atividade. Tá? Ter foco é justamente definir isso, definir o seu objetivo. O seu objetivo é definido de acordo com suas prioridades de vida. Elas variam no decorrer da vida, certo? Tem a pirâmide que a gente usa de Maslow, é a mais utilizada até hoje. Algumas pessoas concordam, outras não. Quem nunca ouviu falar, dê uma pesquisada, é bem interessante. Tá? Tem pessoas que já modificaram essa pirâmide, mas ela é a maior referência às necessidades. Então, o que hoje é um objetivo, amanhã não pode ser. Mas veja lá, você tem que alcançar primeiro um, depois o outro, e flexibilizar os seus objetivos no decorrer da vida. Sugiro também, para quem já fez alguns cursos em ensino à distância no tribunal, já deve ter lido sobre as metas SMART. É uma ótima ferramenta para você delimitar os seus objetivos. Agora, é bom usar essa ferramenta com auxílio de alguém. Tá? Fica também aqui uma sugestão. E a disciplina é a habilidade que você possui. A disciplina são as ferramentas que você vai utilizar para conseguir chegar naquele objetivo, certo? Disciplina também vai acompanhar na questão de prioridade e proporcionalidade, tá? Se você tem, se sua mente está focada em várias coisas, né? Família, trabalho, casa, escola, inglês e o seu foco ele está aberto, você pode até ser, se você tiver muita habilidade, você consegue abarcar tudo, certo? Mas você vai ficar meio perdido, não vai fazer bem feito, tá? E no final você perde o foco, não sabe para qual lado a sua disciplina vai. Então faça o seguinte, faça uma coisa de cada vez. Seja especialista naquilo que você está fazendo, tá? Alcance é por isso que você desmotiva, tá? Alcance resultados benéficos a curto prazo, tá? Você tem que ter esse bom resultado. Então, uma coisa de cada vez. O que é a prioridade hoje na minha vida? É isso. Então, disciplina e foco naquilo ali. Tá? E não se pode falar em foco sem falar no agora. Gente, eu acho que isso aí é o principal. Se você tem até um livro muito legal, O Poder do Agora, para quem ainda não leu. Essas porcentagens aqui, a maior parte da nossa vida a gente vive no passado
né? 70% no futuro, 25% e apenas 5% no presente. Você pode variar, dependendo de onde você pegou a fonte, tá? Mas essa é a grande verdade. Nós não fomos ensinados, isso é um processo de aprendizagem que vem com você desde lá. Nós não fomos condicionados a focar no agora, tá? Sempre a mente da gente ela está indo para o passado e para o futuro. Só que a gente tem que ver que as coisas são delimitadas hoje, agora, tá? O seu passado vai ser agora, o que você definir agora. Se você faz uma ligação e fala algo para alguém que agride aquela pessoa, então aquilo ali passou, mas foi feito no agora. E para você reverter aquilo ali, você vai gastar muita energia mental, certo? E o futuro é feito agora. As decisões que você tomar, certo? Hoje, agora, nesse exato momento, você pode estar pegando o celular e fazendo isso agora. Vai ter consequências boas ou ruins. Então, para que a gente tenha um bom processo de mudança, a gente tenha foco e disciplina, a gente tem que ter uma mente presente. Ou seja, se você está 100% dedicado àquilo que está acontecendo agora. Não é fácil de fazer, sinceramente. A gente está no trabalho resolvendo um problema pensando em casa. A gente está no trabalho resolvendo alguma coisa pensando em uma viagem ou algo a fazer. Mas, se você seguir aquela questão da respiração, da atenção plena, você consegue. Tá? Então, veja só, pessoal, eu vou um pouquinho mais rápido, porque eu acho que o tempo está chegando. Certo? Os pilares para que a gente possa ter um bom processo de disciplina e foco são esses 3: autoconhecimento, autorresponsabilidade e a sabedoria do tempo. Certo? Autoconhecimento, hoje está muito, né, na moda isso aí, autoconhecimento. Mas vamos resumir da seguinte forma: se você tem a condição mental, a condição, eu digo até assim, psicológica, fisiológica e espiritual de dizer como você se encontra hoje. Você está bem, você não está, certo? É saber as habilidades que você possui, as competências que você possui para que você possa atingir os seus objetivos. Objetivos que você criou atrás ou nesse momento para o seu futuro, certo? Autoconhecimento é justamente isso, é saber se você está bem. Quando você acorda, eu estou bem, tá? Sei o que fazer. Autorresponsabilidade, ok? Saber que nós possuímos responsabilidades atribuídas pela sociedade, mas que a mais importante delas é a autorresponsabilidade. Saber que a minha condição atual, onde eu me encontro hoje, é exclusivamente da minha responsabilidade. Não é culpa, gente. Tá? A gente usa muito essa palavra, culpa. Tá? Sou o culpado. Não, você não é o culpado, você é o responsável. O trabalho que você tem, as pessoas ao seu redor, tudo se dá por conta das suas ações. Então, você é o responsável por suas ações. Né? E chegará um dia que a gente vai perceber que o tempo é o bem mais precioso que a gente possui, certo? Vai chegar um tempo que você não vai conseguir mais realizar o que você deseja porque você não tem tempo, certo? Tempo é uma questão de prioridade. Tempos, como dizem, tempo se arruma, tá? Mas não é bem assim, certo? Inclusive, deixo uma sugestão de um outro livro, tá? Para quem não leu, A Tríade do Tempo. É bem legal, onde você vai definir ações urgentes, importantes, tá? E organizar através de métodos e técnicas essa gestão. Mas acho que a grande ideia aqui é definir o saber do tempo, é saber o que você pode fazer daqui para frente. Tá? O, o, o ciclo de vida, autoconhecimento e sabedoria, certo? Algumas pessoas dão muito valor à questão da metodologia científica, experiências e tudo mais, certo? Mas a questão, o japonês eu acho muito legal a questão dele, porque é um país de excelência, é um país de desenvolvimento tecnológico, científico, mas a tradição vai junto, certo? Então eles aprendem com a tradição. E eu acho que é isso que nós abandonamos, e é isso que uma prática marcial e a filosofia japonesa acrescenta no nosso dia. Tá? Nós temos o ciclo de vida, nós fomos ensinados a não pensar em um ciclo de vida cíclico, e sim no ciclo de vida linear. Trabalhar agora para ser feliz no futuro. Não é assim que funciona, gente. A gente tem que ter grandes e boas ou até pequenas alegrias todos os dias.
e não esperar uma vida para ser feliz. Sabe por quê? Aí entra a concepção de morte. Não nos ensinaram desde cedo que vamos morrer, certo? O japonês ele tem isso na sua essência, vem lá dos samurais, tá? E a representação disso é aquela flor sakura que vocês já devem ter visto em alguns documentários, tá? Então, se a gente tivesse na nossa mente que amanhã a gente pode morrer, o Covid trouxe isso aí, né? A gente está aí com o tempo todo, né? Com relação à morte. Então, se a gente tiver essa concepção, a gente se torna pessoas mais gentis e pessoas mais respeitosas. E entende que eu tenho que ser feliz agora, tá? Eu vou citar um exemplo bem tranquilo. Eu tenho uma colega que quando ela foi mãe, tá? Ela teve condição, claro, de trabalhar menos para tomar conta do filho dela. Então, ela soube administrar esse ciclo de vida. Então, essa é a ideia. No Aikido, a gente tem esse princípio que se chama Ichigo Ichie, um encontro à vida. Lembre-se, um encontro à vida. Novamente, aquela sensação de estar presente. Pessoas que você encontra hoje podem ser as suas futuras melhores amigas. Pessoas que você agride hoje, mas nunca você vai ter essas pessoas na sua vida. Decisões de hoje, tá? Podem valer muito ou podem lhe prejudicar muito. Então, a sabedoria da vida, através do autoconhecimento, ele é cíclico. E é isso que eu deixo para vocês. Tá? Motivação. Se eu tivesse que falar hoje sobre motivação, eu diria para você substituir motivação por hábitos positivos, né? Ações positivas, certo? A motivação é uma questão complexa, gente, pessoal. Vocês sabem que ela vem de dentro, ela não é externa. Toda motivação externa, basicamente, ela não funciona. Ela trabalha uma parte do cérebro, neurotransmissores são ativados, mas ela tem um tempo curto, certo? Inclusive, vários grupos usam de táticas e dinâmicas motivacionais para estimular pessoas a comprar, participar sempre de curso e tá ali você comprando, fazendo curso, porque dizem que motiva. Então, a ideia não é essa, substitua motivação por hábito, comece com pequenos hábitos, certo? Que vão lhe trazer resultados rápidos, certo? Acredite em uma rotina produtiva, aquela questão de ter a rotina é prejudicial. Não, pessoal, a rotina ela é produtiva, ela deve ser produtiva. Você tem que começar um dia sabendo o que você vai fazer e o que de bom vai ter nesse dia, certo? Procure informações positivas, certo? Muito acontece o dia a dia, aconteceu mais agora. As informações têm que chegar em você tem que filtrar boas informações. Andar com pessoas que lhe propicie boas informações, informação como deve ser passado, tá? Redes sociais em excesso, toma cuidado com isso aí. Olha como é incrível, um monte de pessoas vai estar com problema psicológico, ou já estão, porque você entra na TV, entra na rede social e está lá. Não sei quantas pessoas morreram, não sei quantas pessoas morreram no país, no mundo. Nossa, você vai pensar que daqui a pouco você vai estar em The Walking Dead, vai estar todo mundo igual um zumbi, tá? Não pode, tem uma responsabilidade com relação a isso aí, né? Gente, população, não sei quantas pessoas morreram, mas foram tratadas não sei quantas, medidas estão sendo realizadas. A informação final, é isso que eu gostaria de deixar, deve ser positiva. Procure algo que faça você crescer ao final da informação. E, claro, escute a sua voz interior, certo? Escute a voz de Deus, certo? A gente gosta de dizer que a voz do interior é a voz de Deus, a voz do universo, a voz da criação, certo? A voz dos seus ancestrais, certo? Toda vez que você vai fazer uma ação, que ela venha magoar alguém ou não, venha lhe prejudicar, você escuta a vozinha, não faça isso, ou faça isso dessa forma. Se você, se você não escuta essa voz, então a gente tem que trabalhar isso aí. Tá? Mas você tem um guia interior. Algumas pessoas vão dizer que é inconsciente e tudo mais, mas não. É a voz que nasce lá do seu coração. Se você é uma boa pessoa, pretende ser uma boa pessoa, você vai escutar essa voz. Barreiras ao seu desenvolvimento. Fiquem atentos, tá? Existem barreiras a todo momento. Dentro do seu ciclo social, fora do seu ciclo social. O mais próximo que você possa imaginar. Então, saiba dizer não.
a essas barreiras danosas, certo? E saiba dizer sim para o seu desenvolvimento, certo? Fique ao lado de pessoas que façam você crescer. Exercício físico, meditação, boa noite de sono, ajudar pessoas, preserve bons relacionamentos, elimine o que for ruim, não é ser desrespeitoso, é passar uma barreira de vida. Essa pessoa atrapalha o meu crescimento, essa outra pessoa me ajuda a crescer. E desenvolva com ela. Todo o conhecimento que eu passei para vocês, tá? Já era começado a divulgado em 544 a.C., certo? Esse senhorzinho aí é um general japonês muito famoso, e eu deixo essa frase aí para vocês lerem, tirem um print screen, ok? É o Sun Tzu. A frase é muito legal, onde ele só o início aqui: se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então é isso, certo? Autoconhecimento novamente sendo trabalhado muito tempo. No final de tudo isso, pessoal, se você seguir tudo isso que foi passado, você diz, ou melhor, você diz que já conhece, você diz que está seguindo e não funciona. Bem, aí existe a único diferencial que tem na sociedade japonesa que nós não temos, né? Que é a confiança. Tá? A sociedade japonesa é elaborada em cima de tradição, religião e cultura. E a confiança está nelas, através desses relacionamentos aqui, que a gente chama de Kohai, Senpai, Sensei. Sensei significa aquele que veio antes. Aquele que veio antes adquiriu um conhecimento e propaga esse conhecimento. Então, eu confio nessa pessoa e sigo esse conhecimento. Então, a última sugestão que eu deixo para vocês é essa daqui. Se nada está funcionando, então encontre um guia para o caminho da sua vida, certo? Que lhe auxilie a alcançar os seus objetivos, definir medos e barreiras, lhe ensine a desenvolver a dimensão do conhecimento que você tem para alcançar esses objetivos, tá? E defina um objetivo real. Não vá à batalha sozinha, vista o manto da humildade, certo? E peça ajuda de alguém, solicite ajuda de alguém. Foi dito que na nossa sociedade que você buscar ajuda é uma coisa de gente fraca, é uma coisa de gente doente, mas não é. É uma coisa de gente que está pensando à frente. Grandes empresários, tá aí, tem relatos todos os dias que essas pessoas têm auxílio para crescer. Então, não vá à batalha sozinho, procure ajuda. Então é isso, pessoal. Tá? Eu gostaria de agradecer a todos vocês, obrigado. Se eu passei um pouquinho do tempo, desculpe, tá? E esse aí é o grande presente que Deus deixou para nós, seu corpo, sua mente, seu espírito. Trabalha a disciplina e o foco para que você possa equilibrar esses três presentes, né, que Deus deixou para você e que a todo momento você vai precisar deles, tá? Deixe-me parar aqui. Pronto. Tiago, obrigado. Estou devolvendo a palavra a você. Desculpa aí se eu passei, Miguel, por favor, me desculpe, tá? Um Mas assunto eu estou com vocês fantástico, agora. um assunto fantástico que a gente ficaria aqui, eu acho que a tarde inteira, né? Falando sobre disciplina, esse foco aí que os orientais têm para nos ensinar bastante, né? Ficamos muito felizes aqui, tanto os magistrados quanto os servidores aqui, é de grande valia todos esses ensinamentos. E agora a gente vai para aí também aprendizados que Miguel Bruno, né, que é técnico judiciário, instrutor em yoga, vai nos trazer sobre respiração e sobre yoga. Boa tarde, Miguel. O microfone. Seu microfone. Deixa eu ligar aqui novamente. Boa tarde, estão me escutando? Estamos sim. Boa palestra. Maravilha. Muito obrigado. Foi fabuloso as informações que você passou aqui. E eu fico, desde já, muito feliz por ver a complementariedade do que eu pretendo tratar aqui com o que você tratou também. E acredito que todo mundo que está escutando aí, desde já, minha boa tarde. Eu vou já liberar o conteúdo que pretendo trabalhar com vocês.
Cadê? Vocês já estão vendo? O som. Oi. Você está colocando o slide, né? Estou colocando o slide. Pronto. Isso, vocês já estão vendo aí? O slide? Ainda não. Ainda não. Está carregando. Certo. Deixa eu ver aqui. Ele disse que houve um problema em carregar o meu slide. Try again later. Aqui, tela. Tente mais uma vez. Tá conectando aqui. Pode ser também. Compartilhando o conteúdo. Bem, como nós fizemos o teste, funcionou aqui. Perfeito. Agora ele, tela 2, compartilhar. E agora, tá saindo? Saiu para vocês aí? Saiu. Ótimo. Beleza. Então, então vamos lá. Saiu da tela. Então, vamos começar a nossa apresentação. Bem, como? Saiu da tela da apresentação. Saiu? Saiu. Tá a sua tela inicial do computador. Certo. Se você quiser, por conta da conexão, Miguel, você pode bloquear a sua câmera e deixar só o áudio. E aí você pode bloquear a sua câmera, e aí ficar só no áudio para poupar a sua conexão. E aí a gente fica focado aqui na apresentação. Pode desativar a câmera. Deixa eu colocar novamente. Deixar só o áudio e aqui. compartilhar o conteúdo. Agora foi? Ainda está carregando aqui o material. Deu a tela inicial do seu computador. Não apareceu isso. Agora apareceu a apresentação. Ótimo. Pronto. Então, acredito que eu já posso. Pode. Posso começar, né? Então tá, pessoal. Boa tarde, né, para todos que aguardaram. Eu me chamo Miguel Bruno, sou servidor daqui do Poder Judiciário já há 14 anos e atuo também como instrutor de yoga desde 2013. Eu me formei em yoga em um curso solidário e foi feito em caráter imersivo e foi viabilizado por um coletivo de professores bastante experientes daqui da cidade de Aracaju. E veja, quando eu digo formatura, quando eu digo me formei, eu gostaria que vocês entendessem como uma questão meramente simbólica. Haja visto que na yoga, a yoga ela nasce essencialmente livre. E é assim que se propõe que ela permaneça em sua trajetória na sociedade, junto às pessoas. Então, não existe essa ideia fechada de uma formação como nas academias ocidentais, né? De um curso, um diploma, uma certificação de acordo com algum ministério ou governo, tá? Então desde 2013, na verdade, eu já trilho o caminho já coisa de 2 anos antes, 2011, eu comecei a ter contato, a me interessar e a praticar yoga. Em 2013, eu faço esse curso de formação, já fazia algumas instruções, né, já atuava como instrutor em alguns espaços, e desde 2013 eu tenho trabalhado nesse caminho de multiplicação dos conhecimentos e benefícios que eu adquiri com a prática da yoga, né? O fato de ter estudado, de ter praticado e feito um curso de formação com professores que atuaram de forma voluntária e professores excelentes, né, que doaram seu tempo.
isso gerou uma transformação muito ligada à essência do yoga, né, de gerar essa vontade de retribuir e de levar os benefícios e o conhecimento do yoga para a sociedade, para o mundo à minha volta. E principalmente para quem sentir que precisa, né, sentir o verdadeiro interesse. Então, tendo em vista esse momento que vivemos atualmente, achei sensacional o convite para estar falando de yoga também, e acredito que o que foi trabalhado pelo Josemar no primeiro tempo aqui dessa palestra via Webex será assim, vai encaixar perfeitamente, assim, vai criar realmente uma noção muito boa assim, para a gente buscar essas ferramentas que aqui eu chamo de tecnologia social, né? Eu trato a yoga como uma tecnologia social e meio de libertação, que é o grande propósito da yoga, certo? Então vamos em frente. Está aqui meu e-mail. Quem tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode me contatar via e-mail, nas redes sociais ou aqui após a apresentação. Então tá, vamos começar com uma leitura descritiva de uma situação que aflige muitas pessoas, principalmente nesses tempos de pandemia e crise econômica pelo qual nós passamos, tá? Vamos lá. Todo nervoso sente falta de algo que julga essencial e que, por não ter, embora possa ter tudo mais, faz de seus dias uma feira de torturas subjetivas, íntimas, inenarráveis. A todo nervoso falta ser algo. A todo nervoso falta fazer algo. Né? Muitas vezes essa sensação de vulnerabilidade, de insegurança, angústia, é vivida por diferentes razões. Né? Não só em tempos de pandemia, de quarentena, na vida num geral. Né? Principalmente no tocante a questões da vida profissional, dos desafios que a gente coloca, né, para a nossa vida, relacionado às nossas metas. Continuando. Então, o nervoso vive em guarda a defender-se de presumível assalto, não sabe de quê, nem de quem, nem de onde. Tem medo, como se vivesse permanentemente ameaçado. É feito sentinela em posição, em noite escura no campo de batalha. Por isso mesmo, é contínuo o seu desgaste. Isso aqui, gente, são trechos, esses parágrafos são trechos tirados da obra Yoga para Nervosos, do nosso saudoso professor Hermógenes, que nos deixou há alguns anos. Professor Hermógenes, pioneiro da Hatha Yoga no Brasil, um homem que não só ajudou a difundir o yoga, como também desenvolveu o yoga, principalmente na linguagem, autor de inúmeras publicações sobre o yoga. Então, essa situação, acredito que muitos aqui já começam a se identificar de alguma forma, né? A gente vivendo em sociedade, como o professor Josemar falou anteriormente, muitas vezes a gente está muito ligado ao externo e a gente se desliga do interno, né? da essência, do autoconhecimento, de prestar atenção naquilo que é inerente ao próprio ser. Quais são suas tendências genuínas? Né? O que em você é original e o que é influência de fora, né? Esse tipo de problema vem se tornando cada dia mais comum, né? Por conta da rapidez com que o mundo vai mudando, e aí vai trazendo incertezas, né? A gente está sempre em busca de algo, essa sensação de incompletude, né? De que falta algo, e é exatamente aí que a yoga vai atuar, ok? A yoga vai chegar como um método, como uma sugestão, um processo revolucionário, né? Que vem de muito longe na história, né? E esses problemas, lógico que eles podem ser superados, e então a yoga vai ser essa fonte de conhecimento e recursos para que a gente trilhe um caminho para a solução desse e de muitos outros desafios, né? Então tá. Mas o que é que muda quando a gente passa a praticar yoga, né? Então, eu trouxe aqui essas situações
Então a gente já tem uma noção de que tipo de público pode se beneficiar, mas yoga ela é aberta. E a yoga é multidimensional, tem diversas nuances, vertentes, e você pode buscar uma que se adeque ao seu propósito, à sua necessidade, né? Então a gente aqui eu vou fazer, como o tempo é curto, vou fazer uma apresentação um pouco mais enxuta, mas que contextualize o papel da yoga na nossa vida enquanto tecnologia social. Então tá, vamos à leitura. O yogin defende-se da dor. Yogin é o praticante de yoga, né? O estudante do yoga. O yogin defende-se da dor, não por negar-lhe existência, como se fosse um otimista ingênuo, não por tentar os 1000 modos de fuga próprios dos fracos, mas por saber aceitá-la e de forma alguma temê-la. Aprende a vencê-la com inteligência e técnica. Então aqui a gente já tem uma noção do que a gente se torna, né? Ou melhor dizendo, o que a gente vai se tornando quando a gente passa a trilhar o caminho do yoga. Não é que os problemas eles deixem de existir ou que a gente crie uma venda ou um escudo que nos protejam de qualquer ameaça, seja psicológica, seja emocional, espiritual. Não. Os problemas eles continuarão existindo. A diferença é a maneira como nós vamos reagir. No caso, a maneira como nós vamos responder a eles a partir do momento em que nos tornamos estudantes do yoga, praticantes disciplinados e determinados, né? Então, a fuga, que muitas vezes é o que a gente busca através, muitas vezes, nos remédios, ou até mesmo de algumas terapias, né? Assim, a atitude do paciente, muitas vezes, é terceirizar a responsabilidade pela cura, né? Eu quero ingerir alguma coisa que me traga o benefício, que me faça parar de sofrer. E a yoga ela propõe um método, um caminho para que sejamos capazes de abrir os olhos, encarar essas ameaças e vencê-las com inteligência e técnica, ok? Esse aqui também é mais um trecho desse livro que eu uso como guia para o meu método de aula. Certo. Mas, Miguel, então, assim, o que é yoga? Yoga é ginástica? Yoga são alongamentos? Yoga é sentar na posição de lótus e meditar? Afinal, o que é o yoga? Olha, yoga é muito difícil de conceituar, porque é uma atividade, é uma proposta multidisciplinar, que vai abranger múltiplos saberes. Então, yoga pode ser entendida como filosofia, entendido como filosofia. Yoga pode ser entendido como ciência, também, uma vez que usa de métodos que são experimentados e buscam comprovar e atingem resultados. Mas o que a gente sabe é que yoga possivelmente existe como conceito há mais de 5.000 anos. Tá? Tem origem nos Vedas. Os Vedas são tratados, quatro, assim, se a gente for comparar com outras religiões, esses tratados a gente pode simbolizar como livros, né? E como volumes. Então, é o Rag, Yaju, Sama e Atharva, né? Que reúnem toda a tradição filosófica, ética e moral que permeia o hinduísmo. E sugere a compreensão da integração de todos os níveis do ser, ou seja, o não dualismo. O ponto-chave do yoga, como propósito e também como filosofia, é exatamente buscar em todo o seu caminho de transmissão de conhecimento e de prática e de exercício desses conhecimentos, explorar todos os caráteres, todo o caráter da vida, né, da ação do ser humano. Vocês estão escutando, Tiago? Eu peço que você me dê um feedback. Pode entrar por áudio, porque está tocando aqui o.
Tá ok? Tá ótimo. Tá. É porque Estamos eu não tô vendo, eu tô vendo duas telas, né? A de apresentação e a outra, a que vocês estão vendo. Então tá bom, vamos seguir. Vamos seguindo. Vamos lá. Então tá. Então o foco é o aperfeiçoamento como caminho e propósito existencial, né? Enquanto conhecimento e prática e meio de libertação do ser, certo? E então tá lá. Nossa origem, a origem do yoga vem lá dos Vedas, né? Os Vedas, como eu falei, ele é composto de 4 livros, e esses 4 livros eles são divididos em 2 partes, né? Uma parte inicial, que é o Karma Kanda, e o Karma Kanda ele trata de aspectos ritualísticos, essencialmente místicos, né? Enquanto a segunda parte, que é o Inanna Kanda, ele vai tratar das realidades integradas do ser subjetivo, material e sagrado. Então, ele vai aprofundar os conhecimentos, né, a exploração dos conhecimentos desse ser integrado, né, o caráter subjetivo do ser, o material voltado à saúde, o corpo, a relação direta com a natureza e com a realidade material, e também o aspecto sagrado, certo? Vamos em frente. Então, Karma Kanda seria a primeira parte, voltada aos aspectos ritualísticos e místicos, e Nana Kanda, a segunda parte dos Vedas, certo? A última parte. E o estudo dessa última parte, a gente vai chamar de Vedanta, certo? E o trabalho desse estudo, a colocação, são os Upanishads, que são ensinamentos voltados ao Vedanta. Vedanta é uma palavra que condensa Veda, né, que é a fonte de conhecimento, que é esse complexo de tratados, e Anta é um sufixo que simboliza a parte final, a última, Anta, Vedanta, certo? Ok. E esses Upanishads, eles são a base do yoga moderno. Esse que a gente pratica, os conhecimentos, eles são oriundos, né? Lógico que a yoga, como outras filosofias e fontes de conhecimento, ela também se desenvolveu ao longo da história, mas a origem são esses princípios, esses fundamentos originais dos Vedas, né? E especificamente dos Upanishads Vedantas. Vamos em frente. Ok, mas e o que é que se aprende no yoga? Né? Eu coloquei aqui, eu contextualizei a situação, que tipo de situação, de contexto pessoal, emocional, psicológico, normalmente as pessoas buscam o yoga a partir de. Coloquei aqui um aspecto histórico, expliquei qual é a atitude do yogin, né? O que se alcança com a yoga, mas o que se aprende em si. Essa é a parte, é uma das partes principais para a nossa compreensão, né? E entenda-se, aprender aqui, que eu coloco, é como experiência pessoal, é uma experiência única, uma experiência empírica a partir do próprio ser, né? da sua relação com o conhecimento, no caso, com o yoga. Né? E, lógico, isso vai ser alcançado com um envolvimento e estudo perseverante. Então, num primeiro momento, o que a gente desenvolve é estado de presença. Veja que a gente está bem conexo com o que foi falado anteriormente pelo Josemar. Né? O que é estar presente? É você estar no aqui e no agora, certo? Você ser capaz de condicionar suas ações aquilo que você realmente pretende enquanto consciência, e não somente reagir às situações. Um exemplo que eu gosto sempre de tocar é uma parábola búdica. Né? Disse que Buda, certa feita, estava meditando
com seus discípulos, e de repente ele lá sentadinho, bonitinho, vocês conseguem imaginar aí aquela postura tradicional de meditação, e com o olhinho fechado, e aí um inseto pousou na cabeça de Buda. E aí ele estava indo no caminho, né, para a iluminação. Ainda não era o Buda iluminado, ainda não era efetivamente Buda, né? E aí ele já tinha discípulos e tal. E aí ele, quando o inseto, assim que o inseto pousa na cabeça dele, ele de súbito, assim, de supetão, ele faz aquele gesto, vocês conseguem imaginar, sacudindo a cabeça, balançando assim, né, para tanger o inseto. E aí tá. Aí depois, ele volta a meditar normalmente, volta à postura. Aí depois de um certo tempo, ele vai erguendo a mão lentamente e começa a reproduzir o movimento de tanger o inseto, mas sem inseto nenhum. E aí os discípulos que estão lá assistindo isso, aí eles falam, né? Mestre, o inseto já foi embora. O que é que o senhor está fazendo? Aí ele explica. No primeiro momento, eu reagi à situação. Ali eu não estava presente em consciência. E agora eu estou treinando o meu corpo, treinando a minha mente, para, numa próxima oportunidade, eu sempre reagir de acordo com a minha vontade, com a minha consciência. Ou seja, não agir reflexivamente, né? Não agir de impulso. Esse é um exemplo que eu acho muito simples e que a gente pode guardar de estado de presença. Uma outra habilidade, um outro aspecto que se desenvolve no yoga é o autoconhecimento, que já foi tratado aqui pelo Josemar, né, muito bem tratado, que é a capacidade de transformar experiências, principalmente experiências pessoais, em conhecimento. Né? Aquilo que você vive, a maneira como você se relaciona com o mundo, você, a partir de um estado de presença, você ser capaz, ser hábil na observação e entender, principalmente, como você reage, como você se situa nas múltiplas circunstâncias da vida. Né? Vamos em frente. Estratégia, também outro tópico que foi tratado na palestra anterior. Né? Estratégia, mas, Miguel, estratégia num âmbito militar, tipo a filosofia de Sun Tzu? Sim, por que não? Estratégia é você planejar a ação, não é isso? Então, quanto mais você pratica o estado de presença, se torna presente nas situações e é dotado, à medida que você vai crescendo, avançando no autoconhecimento, você se torna cada vez mais hábil na escolha da maneira como você vai reagir às situações. Vamos supor que quando passar essa pandemia, você vai lá para a praia, né, lá na Atalaia, e um belo dia de sol, e vai mergulhar, dar um mergulho, nadar, dar umas braçadas na praia, e começa a abraçar, a nadar, e você se afasta demais da areia. Quando você percebe, já está muito fundo, e aí você decide voltar, só que a correnteza não deixa. Uma pessoa ausente, né, que não exercita estado de presença e tem o autoconhecimento pouco desenvolvido, ela vai ter uma tendência imediata a reagir impulsivamente à situação, influenciada pelo medo, pelo pavor, e vai tentar lutar contra a corrente, né? Contra a corrente marinha, contra a correnteza. E é nesse momento que, normalmente, as pessoas morrem afogadas. E a gente vê muito aí nos jornais. Gente que, às vezes, até que tem histórico de atleta, né, acaba se dando mal nesses momentos. Se você usar de estratégia, numa situação como essa, você poderia simplesmente flutuar, virar a barriga para cima, boiar, tentar boiar, ou se não, nadar para os lados, buscar um canal, ou esperar um pouquinho a correnteza mudar e facilitar o seu regresso à praia. Então, vejam como esses três aspectos eles estão interligados e é exatamente o que a gente aprende no yoga. E onde é que a gente chega desenvolvendo isso? Você chega
autorresponsabilidade, como Josemar tratou antes, que aqui eu chamo de autonomia, né? Você se torna cada vez mais apto a fazer do mundo sua casa e você se torna responsável pelo tempo e espaço de Deus também, sabe? Você deixa de ver o mundo, como uma instituição, como algo que tem uma dívida para com você, que deveria atender suas expectativas, e passa a ser um agente do mundo, né? Você assume a responsabilidade pelo seu sucesso, pelo seu insucesso, assume a responsabilidade pelo risco de viver esse mistério maravilhoso, essa aventura que é viver, né? Então a gente passa, com a autonomia, a gente passa a substituir a reatividade pela responsividade, a rensa, né? Ações não violentas, ações não reativas, e assim você se torna o senhor do seu próprio bem-estar. Certo? E onde é que a gente vai chegar? Qual o objetivo disso tudo? Né? Bem, esse caminho, esse caminho da bem-aventurança, o caminho rumo a uma libertação, que a gente vai chamar de moksha, é o que na linguagem védica a gente chama de sadhana, ou sadhana, em algumas traduções, certo? E ele vai conduzir exatamente à libertação. Moksha, que libertação é essa? É uma libertação, tipo, uma pessoa que está presa e que de repente ganha liberdade? Sim, é exatamente isso. Se a gente prestar bem atenção, existem várias formas de estar preso, e às vezes a gente está preso a velhos hábitos, a velhas crenças, a uma cultura que foi internalizada ao longo do tempo. E o yoga, ele pretende, ele tem como meta na vida do ser transformá-lo rumo à libertação. Você se tornar cada dia menos dependente de circunstâncias e situações peculiares para se reconhecer em paz e feliz, certo? Então, acho que facilitou muito a palestra anterior aqui, porque acho que criou realmente um know-how para a gente bater essa bola aqui sobre o yoga com mais destreza. Então, vamos em frente. Tá, Miguel, mas você falou lá no texto, lá no título, e foi por isso que eu vim assistir sua palestra aqui, porque eu fiquei curioso. Yoga como tecnologia social. Olha, eu não sou dicionário, mas atuei muito com redes colaborativas, né, ao longo da minha vida. Eu sempre fui muito ativista, então, assim, certos jargões, certos vocabulários emergentes que vão chegando na sociedade, eu vou incorporando eles, né, de acordo com o meu conhecimento e envolvimento direto, prático. Então, para a gente entender o que é tecnologia social e a gente desenvolver essa reflexão, essa concepção junto aqui nessa palestra, vamos lá, vamos por partes. Tecnologia. Yoga é uma tecnologia? Vamos ver. O que é tecnologia, gente? Tecnologia é um termo que vem do grego e condensa duas palavras, né? A técnica, a arte, ofício, e o estudo, no sufixo logia, né? Então, é o conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens ou serviços, ou na realização de objetivos, como, por exemplo, em investigações científicas, certo? O termo tecnologia pode ser usado para apresentar tanto o domínio de técnicas e processos, quanto a implementação de funcionalidades em máquinas para que essas possam ser operadas sem o pleno conhecimento do seu funcionamento interno. Com a gente aqui, a gente está fazendo uso, né, de dispositivos eletrônicos, recursos que, com exceção do pessoal que trabalha lá no TI, acredito que a maioria não sabe como funciona, como as coisas funcionam aqui dentro das máquinas. A gente sabe só operar, utilizar, né, e lidar com os benefícios dessas tecnologias fantásticas. Mas e uma tecnologia social? O que é? Vamos lá. Aí eu trouxe uma definição aqui do ITS Brasil, que é o Instituto de Tecnologia Social, que diz o seguinte:
Tecnologia social é um conjunto de técnicas, metodologias transformadoras desenvolvidas e ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela. Representam soluções para a inclusão social e melhoria das condições de vida. Né? Então, assim, no tocante a viver em sociedade e em coletividade, a gente pode dizer que yoga se encaixa nessa definição. Assim como ser uma técnica, uma metodologia transformadora voltada para a sociedade e representa, na maioria dos casos, uma solução realmente de inclusão social, de melhoria de condição de vida. Né? Haja visto que a yoga ela tem uma função eminentemente social, apesar de ela ser voltada também para o autodesenvolvimento. Mas a gente não pode esquecer que o aprimoramento das habilidades e da capacidade, a evolução do indivíduo vai ter como maior beneficiário a sociedade na qual ele está se inserindo. Então, se nós nos tornamos gradativamente pessoas melhores, né, seja através de uma ciência, de uma prática religiosa, filosófica, o que for, se a gente se sente cada vez mais em paz e responsável pelo mundo à nossa volta, a entrega para a sociedade ela é imediata. Então, nisso, né, é baseado nessa compreensão que eu defendo que a yoga é sim uma tecnologia social. Tecnologia social não é um modelo pronto, é uma metodologia em transformação, onde as pessoas que precisam das soluções são parte delas, assumindo o processo da mudança. Ok? Então, yoga é sim, dentro dessa concepção, uma tecnologia social. Lógico, vai sempre depender de quem a defende, né? de quem são os defensores, as pessoas que estão na ponta da linha ali, promovendo e prestando esse serviço. Para isso também é importante a gente entender o que não é a yoga, o que não é o yoga. Bem sugestiva. Né? Muita gente conhece o yoga pelo Instagram. E aí você vê lá uma imagem como essa aqui, a pessoa fazendo aula de stand-up paddle e fazendo um asana invertido, um Viparita Karani e coisas do tipo. Veja, pode até ser que se trate de praticantes de yoga e a foto ser um exemplo, mas definitivamente yoga não é ginástica, certo? Tampouco ginástica de exibição. Porque a ginástica física, ela trabalha exclusivamente sobre o físico. O Hatha Yoga, que é a dimensão do yoga que se propõe a trabalhar também aspectos psicofísicos e respiratórios, ela aprimora a vastidão do ser humano, né, em toda a sua multiplicidade. Então, a gente vai trabalhar mente, corpo, espírito e interação com o mundo à nossa volta, com a natureza. Né? É o ser global se percebendo como inerente a uma natureza, a um universo maior, ok? E não um trabalho de corpo. Yoga também não é um produto comercial, né? Veja, a yoga ela é comercializada muitas vezes. Existem profissionais que vivem, extraem sua sobrevivência do yoga e não há nada condenável nisso, né? Haja vista que uma pessoa que dedica a sua vida a uma atividade, ela precisa sobreviver de alguma forma, né? E garantir sua integridade, seu sustento, né? Mas o foco da yoga não é se tornar um produto, não é algo que você possa condensar dentro de um plano de negócios para vender, pelo menos não de acordo com sua essência, ok? O propósito da yoga é libertação, é ser libertadora e não gerar lucro, né? O que, veja, volto a tocar, é um ponto polêmico, mas é importante a gente tratar. Né? Tudo é a integridade de como se relaciona com o yoga, ok? Vamos em frente. Yoga não é diferencial competitivo também, né? O yoga é um caminho de libertação, como eu já falei, e não de alcance de poder, né? De poder social, poder econômico, poder relativo, né?
capacitar-se é sempre bem-vindo. Se a yoga ela vai te tornar uma pessoa melhor e isso vai redundar num melhor profissional, ótimo. Mas fazê-lo com fins competitivos, isso não é condizente com os princípios yogis. O que mais que a yoga não é? Olha lá, temos mais uma imagem aí que está muito em voga ultimamente, né? Yoga não é nicho de mercado, certo? Buscar o yoga como carreira para prosperar financeiramente, como eu falei antes, por si só já é oposto aos princípios libertários do yoga. Né? Você vê que a sociedade, as pessoas, né, devido às mudanças tão rápidas pelas quais a sociedade passa, de repente você vê que as pessoas estão ficando muito ansiosas, deprimidas e buscando essas terapias alternativas, técnicas alternativas de encontro da paz e de bem-estar. E aí você, eu vou criar aqui uma academia de yoga, vou criar uma cadeia de academias de yoga. Talvez isso não seja o adequado de acordo com o propósito. Yoga é para ser livre, certo? Porque se alguém entrar na sua entidade, né, se você criar uma entidade com vistas a oferir lucro, e alguém entrar lá querendo fazer yoga sem poder pagar, você, né, por princípio, você vai ter que acolher aquela pessoa, certo? Então é nesse sentido, pessoal. Não é um comentário fundamentalmente crítico, taxativo. É simplesmente contextual. E o principal, para mim, aqui, que a gente lida, yoga não é fuga da realidade, certo? Yoga não é uma cerveja que se toma no bar para beber, para esquecer os problemas, certo? Apesar do efeito relaxante, né, que é proporcionado pela maioria das práticas yogis, o yoga não é um meio para a gente fugir dos nossos problemas, e como eu falei lá no início, é o exato oposto. É um meio de encará-los de frente, de responder com sabedoria esses problemas. É a gente se tornar conhecedor de nós mesmos, né, através do autoconhecimento, desenvolvedor de habilidades, de estratégias que nos tornem aptos a lidar com a realidade, e não uma forma de, estou com a cabeça cheia, odeio o meu trabalho e preciso fazer uma yoga para eu relaxar um pouquinho, para no outro dia você voltar para aquilo que está te fazendo mal. Não, a yoga ela vai fazer o contrário, ela vai deixar você incomodado, né? Ela vai mostrar para você o que é que está fazendo a vida escorrer pelas suas mãos, ok? E yoga também, gente, não é habilidade corporativa, tá? Existem muitos cursos, muitas técnicas aí da moda, com nomes em inglês e tudo mais, que usam prerrogativas da meditação e do yoga, né? Mas como já dito, assim, a yoga ela visa a emancipação do ser, clareza, compreensão da realidade, com o objetivo de que a gente possa trazer respostas libertadoras para a nossa relação com a realidade. Agora, você pegar e codificar essas técnicas, né, oriundas de práticas milenares, que são gratuitas, e você engarrafar para transformar isso numa ferramenta corporativa com vistas ao atingimento de uma meta específica, e muitas vezes alienando a pessoa da realidade dos problemas dela que ela deve encarar, e simplesmente desligando, como se fosse o fusível de uma parte do seu carro, né? Seu carro está em pane lá porque está aquecendo, e aí você vai e tira o fusível do termostato, sabe? Seu carro vai continuar aquecendo, você só não vai sentir, não vai perceber, não vai saber, vai ficar parecendo, aparentemente tudo vai estar normal. Então a yoga ela não é uma habilidade corporativa para esses fins. Agora, é claro, como hoje a gente está tendo aqui um grato exemplo, é sempre bom que corporações, instituições abram espaço para que a gente possa tratar desses temas de forma aberta e proporcionando o maior benefício de forma livre para a sociedade e para o público interno, né, das corporações e instituições. Certo, agora vamos chegando aqui à parte final, que é eu explicar para vocês como, dentro do caminho do yoga,
se dá o sadhana, que é esse caminho da libertação, né? Como funciona essa trajetória de acordo com a percepção do professor Hermógenes, ao longo de sua carreira, ele elaborou esse gráfico que eu acho genial, assim. Foi uma das coisas, assim, lá no meu início como estudante, como curioso acerca da yoga, quando eu tive acesso a esse gráfico que está dentro desse material que embasou essa palestra, que é o livro Yoga para Nervosos, foi isso que, assim, porque ele lançou mão de um método científico, né, de uma linguagem científica, que são os gráficos cartesianos, e que está todo mundo craque hoje, né, com essa coisa do Covid, de analisar as estatísticas, está todo mundo lendo gráfico que nem expert. E então foi a partir daqui que eu vi, nossa, isso aqui realmente é um caminho que tem uma proposta que que eu acredito que vai ser útil para mim. E hoje, do fundo do coração, quem não for praticante ainda, ou quem tiver em dúvida, espero que essa palestra ela possa ajudar vocês a verem na yoga uma oportunidade de, de libertação e de autodesenvolvimento. Aqui a gente tem dois eixos, né? O horizontal, que é o tempo, e o vertical, que vai simbolizar o avanço da melhoria, da melhora da pessoa com a entrada dela na yoga, ou da yoga na vida dela. Então a gente vai partir do início. Vamos lá. Vamos supor que você seja uma pessoa ordinária. Ordinária, veja, não pejorativamente, literalmente falando, uma pessoa normal, uma pessoa de altos e baixos, que nunca praticou yoga, mas que, né, vive lá o assédio das dificuldades da vida. Você vai partir do ponto A, certo? Veja que não é do zero, você está um pouquinho acima. Você parte do ponto A e vai chegar no ponto B, quando você começa a praticar yoga. Aqui, o professor Hermógenes descreve, e eu assino embaixo, pela minha experiência como professor e estar observando isso acontecer com alunos e amigos praticantes. Aqui vem esse momento, é a ascensão marcada por uma euforia, né? De repente, você estava desanimado, desenganado por outras terapias ou abordagens religiosas, e você nota de súbito assim uma evolução na sua vida à medida que você se deixa preencher pelos benefícios da prática yoga. Então tem esse avanço inicial assim bem considerável, né? Você sai de A para B, é um salto significativo. Mas aí tá, esse é o primeiro período. O que é que também normalmente acontece, infelizmente? Aí os problemas que acontecem naturalmente na vida, eles levam a pessoa a ter uma recidiva, que é essa queda. Isso aqui pode ser qualquer problema, gente. Problema de ordem profissional, pessoal, afetiva. E aí é um baque, e a maneira como a gente reage cria essa descida aqui, essa recidiva, né? E que vai de B a C. E muitas pessoas encaram isso como um motivo para desistir. Ah, poxa, mais uma coisa que eu tento que não dá certo, que não funciona. Aí a pessoa fica triste, aí vai buscar outras formas de tentar se aliviar, como, sei lá, remédios, outros tipos de terapia, certo? E muitos abandonam, alguns, né? Uma boa parte abandonam, mas tem aqueles que perseveram. E os que perseveram, eles experimentam um novo momento de ascendência. Olha só, não é uma ascendência tão fabulosa como a primeira, mas também é significativa, que é esse momento que vai de C a D. E note que D está um pouquinho mais alto que C. Gente, tem algum problema? Eu não tô visualizando o chat. Então, Tiago, pode interferir, viu, se tiver alguma observação a fazer. Miguel, Vou continuar. Oi. veja se você pode concluir em uns 5 minutos, porque tem aqui algumas perguntas também já para você e para Josemar. Tá certo. Vou concluir. Muito obrigado. Então tá. Então, essa primeira parte era o que eu precisava explicar mais assim, especificamente. Aí veja, esse processo ele vai
caminhando num caminho magnífico de evolução, porque a próxima recidiva, veja, a gente sempre vai encarar problemas, ela vai ter um impacto menor, né? O problema que ocasionou essa recidiva, ele vai ter um impacto menor na gente em relação à descida de B para C. Opa, deixa eu voltar. Por que de D para E é menor do que B para C? Porque aqui você já é uma pessoa experimentada. Você não só é um praticante que começou no yoga e experimentou uma evolução inicial, como você é uma pessoa que já passou por um abalo e superou. Então, você se tornou mais resistente, mais forte e uma testemunha viva dos benefícios da yoga na sua vida. E uma pessoa mais autoconsciente, mais autônoma, mais estratégica na lida com os problemas do cotidiano. E aí, essa coerência, ela permanece, ela segue no caminho, e aí vai do período entre 1, 2, veja aqui que no ponto J a recidiva já é menor em relação à queda de G para H, e aí você segue, e normalmente o que o professor Hermógenes percebe, e eu também pude perceber na minha experiência pessoal e observando outras pessoas, é que a gente alcança uma espécie de platô. Mas aqui é uma questão de... Aí já virou nesse platô, o yoga já se tornou um estilo de vida. Né? Aquilo que o Josemar falou antes, ele já se tornou um hábito, você praticou tanto, você perseverou, que agora ele não sai da sua vida assim facilmente. Não é uma coisa que você esquece, deixa de praticar. Ele se torna uma prática diária, cotidiana, e de todo momento, na verdade. Né? A yoga não é uma prática meramente física ou de meditação no momento que está se fazendo. É uma prática incessante. E aí a gente vai caminhar para N, gente, que é o caminho que a gente evolui rumo à divindade, certo? Rumo a uma situação, rumo ao sagrado. E é isso. Agradeço a todos vocês e estamos aqui abertos às perguntas. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo carinho. Muito obrigado, Miguel. Josemar, nós temos uma pergunta para você. Miguel também vai ter uma pergunta também. Vou fazer para Josemar para dar tempo de Miguel ir se recompondo. Miguel, se quiser, pode tirar o compartilhamento da tela, tá? Ah, sim, certo. Josemar, é uma pergunta de Regina Gressley. Josemar, você me deu esperança. Minha alma ainda tem salvação, apesar da falta de foco. Digo, aqui vai minha pergunta. Para quem tem um foco como um árduo desafio, qual seria o primeiro passo rumo a uma vida mais disciplinada no dia a dia? O microfone está bloqueado. Pronto, desculpa aí. Então, obrigado, Regina, pela pergunta. É uma pergunta muito pertinente e que já demonstra muita sabedoria, certo? Se você já tem um entendimento que para ter foco é um desafio, então você já deu um passo. Então você já percebeu que você tem que trabalhar o primeiro passo, que é ter foco. Porque, como eu disse, se você não tem foco, você vai se disciplinar com qual objetivo, certo? Mas vamos lá, para não deixar você também sem uma resposta. A ideia, então, é você começar a diminuir as tarefas, né? É deixar de focar demais em várias coisas, né? Foque no que se tem, no que você possa ter um resultado positivo mais breve, tá? O foco é árduo para você, porque, como eu disse, sua energia mental, todo o seu... no Aikido a gente chama de energia de vida aqui, mas a gente pode chamar também de desejo, certo? Pulsão. Então, ela está muito aberta, você está com seu foco em vários locais. Então, faça o seguinte, escolha um e invista tudo que você pode, ou seja, se discipline em um, você escolha um, vamos supor que você tem cinco opções, escolha uma e comece a se disciplinar com toda a sua energia nessa.
Você viu que não atingiu o objetivo, passe para outra. E faça algo que é muito interessante. Procure trabalhar por recompensa. Eleja alguém do seu convívio de confiança e estabeleça a recompensa. Se você conseguir se disciplinar ao ponto de atingir o objetivo desejado, curto prazo, tá? Nada muito longo. Nessa semana eu não quero usar a rede social. Então, você denomina uma pessoa que vai lhe dar uma recompensa. Olha, fulano, X, se eu ficar uma semana sem usar a rede social, a gente vai sair para jantar fora. Pronto. É a recompensa. Agora, se você não cumprir isso aí você também vai ser punido. Ou seja, você vai ficar 3 semanas sem acessar a rede social. Então, é basicamente isso, Regina, tá? Você está no bom caminho, porque você sabe precisa melhorar o seu foco. Então, crie essa recompensa, certo? Recompensa e punição para algumas situações que você pode se disciplinar e ter um resultado positivo com maior rapidez. Isso aí. Muito obrigado, Josemar. Nós temos uma pergunta agora para Miguel e Lidiane. Como podemos praticar a yoga à distância em tempos de pandemia e distanciamento social? Estou praticando pelo YouTube. Ô, Lidiane, eu aconselho você a entrar no meu Instagram às terças e quintas, às 3 horas da tarde, que eu estou sempre fazendo uma live de yoga, né, como extensão à nossa aula presencial do Centro Médico do Tribunal de Justiça, né, que foi um projeto até idealizado pelo Tiago e que a gente já está há 3 anos, né, muito bem sucedido, né, muitos amigos, muita gente beneficiada. Então, você pode entrar lá. Eu vou colocar aqui o endereço para você também participar junto com a gente. E, quando puder, será muito bem-vinda na turma presencial. Que bom, Miguel. O pessoal está pedindo para você compartilhar o Instagram, todos os canais que você tiver aí nas redes sociais, aqui no nosso bate-papo. Pronto, @Miguel Bruno Oficial. Está aqui, gente, no bate-papo, o endereço do Instagram de Miguel. Vamos seguir e acompanhar quem tem afinidade com essa temática do yoga, quem quer conhecer mais. Certeza que Miguel terá satisfação de aprofundar o conteúdo, assim como o Josemar também. Então, não tendo mais perguntas para os nossos palestrantes de hoje, então quero agradecer aqui em nome da desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, a participação de todos os magistrados e servidores e público externo aqui na nossa videopalestra. E na próxima terça-feira nós teremos também mais um ciclo de videopalestra e em breve daremos ampla divulgação também das temáticas e da nossa palestrante. Então, uma boa tarde a todos e uma ótima produtividade aí nessa semana. Agradeço a Josemar, Miguel, pela disponibilidade. Até um próximo momento. Valeu. Obrigado, Tiago. Tudo de bom. Boa tarde. Valeu. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos. Namastê. Namastê.